Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, eu tenho uma missão muito importante aqui hoje. Deixa eu te contar. Eu estava aqui pedindo a Deus uma palavra, uma mensagem, para te dar um encorajamento, para te dar esperança nesses dias tão difíceis. E Deus me tocou muito numa passagem da Bíblia que fala sobre os momentos bons e ruins que a gente passa. Talvez você está aqui me ouvindo hoje e você se sente assim tão perdido, tão frustrado, triste, sabe? E você não é uma pessoa de ficar contando para todo mundo o que você está passando, então você fica pelos cantos, É sempre muito assim quieto, sem saber o que fazer, mas eu vou te mostrar que Deus, Ele está te vendo. Ele sabe exatamente o que você está passando e Ele não vai desistir de você. Se eu que sou falho, sou pecador, eu já sinto um amor tão grande pela sua vida, imagina o nosso Senhor Jesus, irmãos, que derramou o seu sangue lá na cruz, para que a gente fosse dele, para que a gente nunca mais fosse separado do amor de Deus, porque o pecado faz isso, O pecado nos separa do Senhor, mas a graça de Deus nos aproxima dele novamente. Então, como você já sabe, aqui nesse canal nós não falamos de religião, é somente da palavra do Senhor, é essa palavra que mudou minha vida muitos anos atrás. E eu quero te mostrar o que Deus me mostrou aqui. Você não chegou aqui por acaso. Não tem sido fácil a sua vida, aliás, nunca foi. Então você não percorreu um caminho somente assim, de subida, mas a sua vida tem sido altos e baixos, sabe? Montanhas e vales. Você está sempre assim, nesse vai e vem, vamos assim dizer, uma montanha russa. E aí muitas vezes você acha que tem alguma coisa errada, ou então que Deus não está tão próximo de você. Você nunca acredita em si mesmo, sabe? Que você realmente é um homem, uma mulher de Deus, porque você sabe das suas falhas, das suas fraquezas e também da sua inconstância. Irmãos, a gente acha que Deus, Ele só está com a gente quando a gente está sobre as águas, mas não é isso que acontece. Lembra do exemplo de Pedro? Quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas e ir na direção dele, o que aconteceu? Pedro caminhou muito bem, ele foi indo, ele rompeu em fé, só que de repente vieram os ventos contrários. De repente, lógico, o inimigo ficou insatisfeito, foi um momento de batalha espiritual ali. E Pedro então começou a olhar para as tempestades, os ventos fortes, e ele começou a afundar. Então, quando ele estava lá embaixo, a ponto de morrer afogado, porque eu acredito que foi uma forte tempestade, naquela hora ele clamou por Jesus e Jesus estendeu a mão para ele, trouxe ele de volta, para andar sobre as águas, e os dois voltaram junto até entrar no barco. Deixa eu te explicar uma coisa, Jesus está com a gente na fé e na fraqueza, amém? Você não precisa ficar se culpando porque as coisas não estão dando certo e muitas vezes parece que você não se sai bem nessa prova, nesse teste. Sabe, a sensação que você tem é de uma completa impotência. Você acha que não vai conseguir e você também fica pensando em desistir, mas ao mesmo tempo você sabe que não deve fazer isso porque Deus não vai se agradar. E realmente, irmãos, a Bíblia diz que aquele que retrocede, Deus não se agradará dessa pessoa. Irmãos, nós não fomos chamados para andar para trás, para olhar para trás. E é por isso que todo dia, irmãos, eu tenho pedido muito a Deus que me use na sua vida. Eu não te conheço pessoalmente ainda, mas eu sei que quem nos une é o Espírito Santo de Deus. E Ele coloca no meu coração hoje um amor muito grande por você para te dizer, você não vai parar por aqui, amém? Não é porque você está passando por lutas que agora chegou ao fim, que Deus não tem planos para você, para a sua vida. Inclusive, antes da gente começar a mensagem, eu quero contar uma coisa que aconteceu comigo, que tem tudo a ver com a mensagem que eu vou te entregar hoje e depois nós vamos orar, tá bom? Não saia porque eu quero orar por você, pela sua causa específica e depois você vai deixar aqui nos comentários. Mas sabe o que aconteceu? Eu me lembro que quando eu me converti e quando a gente está naquele primeiro amor, aquilo é muito marcante para nós, porque a gente lê a Bíblia, parece que aquilo fala com a gente de uma maneira tão profunda, a gente começa a ver alguma coisa sobre Jesus e de repente Jesus já não é mais um estranho, Inclusive eu lembro que eu aluguei uma fita sobre Jesus, sabe aqueles filmes que passavam de Jesus no final de ano, no Natal, principalmente, e eu aluguei aquela fita, irmãos, porque eu queria saber qual seria a minha reação ao ver os ensinamentos de Jesus, já que agora eu era um cristão, eu tinha nascido de novo. Irmãos, à medida que eu fui assistindo
o meu coração queimava tanto, eu chorava tanto, irmãos, porque eu pensava, esse Jesus que pisou aqui na terra, o Filho de Deus, ele entrou no meu coração, isso é tudo que eu precisava. Esse Jesus que veio ao meu encontro de forma individual, ele não veio ao encontro de todos, ele vai ao encontro de você que se sentia perdido. É esses, irmãos, que Jesus está em busca, daqueles que se consideram doentes, porque os sãos não precisam de médico, foi ele mesmo quem disse, mas sim os doentes. Ou seja, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. E eu me sentia tão perdoado, tão livre, tão feliz da vida, sabe? Só que ao mesmo tempo, irmãos, era tanta batalha espiritual que eu passava, ainda passo muitas, mas irmãos, era uma luta, sabe? Parece que as pessoas não ficavam felizes da gente se converter, as pessoas da minha escola, até mesmo professores vieram falar comigo que estavam insatisfeitos pela minha decisão. Então foi uma batalha muito grande, irmãos, de todos os lados. E aí então eu estava arrasado um dia e eu fui na igreja. E eu pedi muito para Deus falar comigo, eu não estava aguentando, irmãos. É aquela história, eu pensava em desistir, mas eu pensava ao mesmo tempo, eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Só Jesus tem as palavras de vida eterna. E aí então, irmãos, quando começou o louvor, olha, tocou uma música que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Ela se chama Rompendo em Fé. Você já ouviu essa música? Escreve aí nos comentários, quero saber se você é das antigas, porque essa música, irmãos, fez muito sucesso, né? Ela ficou muito conhecida, porque a letra dela é maravilhosa. E tem uma parte da música que fala assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso, me levam para perto de ti. Irmãos, quando eu ouvi essa parte da música, olha, parecia o próprio Deus falando comigo, porque eu estava tendo a oportunidade de crescer um pouco mais. Por incrível que pareça, por mais que eu estivesse no fundo, no vale, Deus estava me ensinando a viver pela fé, eu estava amadurecendo, eu estava sendo moldado no fogo, na dificuldade. E hoje eu estou aqui para te falar que Deus é um Deus das montanhas e um Deus dos vales. Eu vou te mostrar na Bíblia, porque isso aí não foi uma letra qualquer, ela está baseada na palavra de Deus, amém? Inclusive, eu valorizo muito louvores que são embasados na Bíblia, e que você possa fazer isso também, porque a própria Bíblia, irmãos, ela já traz tudo que nós precisamos, amém? Então nós vamos começar aqui agora, eu quero trazer o que Deus colocou no meu coração ao teu respeito. Antes de começar, só quero pedir para você se inscrever no meu canal, vamos lá, é rapidinho, clique no botão aqui embaixo do vídeo, inscrever-se e ative o sininho que vai aparecer do lado e clique então na opção todas, porque eu não quero que você perca a oração da manhã e a oração da noite, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Irmãos, a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje vai trazer uma lição tão profunda que você nunca mais vai se esquecer da sua vida. É o seguinte, deixa eu te contar o que estava acontecendo na época para você entender exatamente o que a Bíblia vai nos dizer hoje. É o seguinte, teve um tempo, irmãos, que Israel estava vivendo em muitas guerras. Quando a gente olha o Antigo Testamento, a gente percebe, né, que da mesma forma que hoje nós enfrentamos muitos inimigos, muita batalha espiritual, na época do Antigo Testamento era assim também, só que era de forma física. O diabo, ele se manifestava através dos povos inimigos de Israel. E então, em certo momento, Israel estava lutando contra os arameus, e Israel venceu essa primeira batalha que aconteceu no alto das montanhas. Guarde isso que eu estou te falando. Essa primeira batalha aconteceu no alto das montanhas. Então, os conselheiros do rei daquele povo, que se chamava Ben-Hadad, eles chegaram para aquele rei e eles disseram uma coisa muito curiosa. Sabe o que eles falaram? Eles disseram assim: Rei, sabe por que Israel venceu da gente? Porque os deuses deles são os deuses dos montes. E é por isso que os deuses deles são muito mais fortes do que nós. Mas se a gente lutar com eles nos vales, nas planícies, com certeza nós seremos mais fortes do que eles. Olha que coisa interessante, irmãos. Na cabeça deles, o poder de Deus tinha um limite de um lugar. Na verdade, eles não acreditavam no Deus, Criador dos céus e da terra, que é o mesmo Deus que nós acreditamos hoje. Então eles achavam que os deuses deles eram fortes nas montanhas. Mas se a luta acontecesse no vale, na planície, esses deuses seriam enfraquecidos e, consequentemente, Israel perderia a batalha. E sabe o que Deus fez, irmãos? Deus ouviu aquela conversa. Ele percebeu a estratégia do inimigo.
E em vez de Deus ficar ofendido, em vez de Deus querer destruir todo mundo, Deus viu ali uma oportunidade de ensinar uma lição, não só para os inimigos, mas principalmente para o povo dele. Então, Deus permitiu que acontecesse uma nova batalha, exatamente como os inimigos queriam, uma batalha no vale. E aí, antes da luta começar, um homem de Deus foi até o rei de Israel e entregou um recado direto do céu. Olha só o que a Bíblia diz, irmãos, em 1 Reis, capítulo 20, o versículo 28. Está escrito assim, ó. Então, o homem de Deus foi ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, os arameus pensam que o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Por isso entregarei esse exército enorme em suas mãos e vocês saberão que eu sou o Senhor. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então presta atenção aqui. Deus escolheu o vale. Ele fez questão de lutar no terreno que o inimigo escolheu só para mostrar que o poder dele não depende das circunstâncias, não depende de cenário algum. E sabe qual foi o resultado? Israel venceu de novo de forma esmagadora. Por quê? Porque Deus queria que ficasse muito claro uma coisa: Ele é o Deus das montanhas, dos montes, ou seja, quando as coisas começam a dar certo na sua vida, quando tudo parece que vai bem, quando você está muito feliz, celebrando, mas Ele também é o Deus nos vales, quando você está passando a pior luta da sua vida. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo hoje sabem do que eu estou falando. É um momento tão terrível, tão difícil, que você pensa em desistir, você simplesmente não quer mais viver, você está tão desanimado, tão cansado, mas eu estou aqui hoje para te dizer a mesma coisa que foi entregue ao povo de Israel. E eu quero te falar que o Senhor é Deus dos montes, mas Ele é Deus dos vales na sua vida também. Amém? Talvez você pense aí: mas pastor, você não sabe da minha situação. Você não tem ideia do que eu estou passando, pastor. Se eu te contar, você senta e chora. Meu querido, minha querida, eu sei que na sua vida o impossível está aí na sua frente, mas o nosso Deus é aquele que nada é tão difícil assim para Ele. Ele pode fazer o impossível na sua vida. Então, continue orando, continue buscando, e eu te garanto que o Deus da Bíblia é o único que vai te dar a vitória. Não saia dos caminhos dele. Amém? Vamos continuar aqui na mensagem, irmãos, porque eu creio que o Senhor ainda quer falar com você em outras áreas da sua vida. Eu quero te mostrar aqui alguns exemplos de pessoas que tiveram um momento tão difícil, mas Deus provou para elas que o impossível não existe diante do Senhor. Vamos pensar, por exemplo, no rei Ezequias. A Bíblia conta lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, que o rei Ezequias tinha acabado de ter uma das maiores vitórias da história de Israel. Ou seja, ele estava no topo da montanha, certo? Olha que interessante, a Bíblia diz que um exército inimigo que tinha mais de 185 mil homens, ele foi derrotado por um único anjo de Deus. Então, irmãos, o povo de Israel estava celebrando, fazendo festa, porque foi uma vitória impressionante. E a gente sabe, né, irmãos, que o inimigo não fica feliz com essa história. E depois, sabe o que aconteceu? Logo em seguida, depois de toda essa vitória maravilhosa, Ezequias ficou doente, à beira da morte. Ou seja, ele desceu da montanha da vitória direto para o vale da enfermidade. E será que era o fim da vida dele? Não, irmãos. No auge da fraqueza, na hora que ele já não tinha mais força, na hora que ele preparou a casa porque ele iria morrer com certeza, então nessa hora a Bíblia diz que ele virou seu rosto para a parede e ele começou a chorar. Ele começou a rasgar o coração diante do Senhor. E ele então falou: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Olha quanta coisa eu já fiz pelo teu nome. Olha quantas vitórias nós já tivemos juntos. Irmãos, naquela hora Deus usou um profeta. O profeta voltou na casa dele e falou o seguinte: eis que o Senhor te diz, eu te dou mais 15 anos de vida. Aleluia! Irmãos, Deus não só curou Ezequias, mas deu muitos anos de vida para ele. E talvez você esteja aí se perguntando, né? Mas pastor, por que eu tive uma vitória tão grande e agora eu estou passando por uma grande humilhação? Por que eu estou passando por tanta luta, pastor? Por que Deus permite essas coisas na minha vida? E eu estou aqui para te perguntar de volta, meu querido, minha querida, e se Deus estiver te treinando? E se Ele estiver te capacitando? E se cada perda que você teve na sua vida for na verdade um jeito de Deus te moldar? Será que Deus não está tirando de você coisas que você nem sabia que precisava perder?
para então Ele colocar dentro de você, no seu coração, coisas preciosas? Para pensar, hoje você é uma pessoa que tem fé, hoje você tem conhecimento da palavra, hoje você já venceu tantos inimigos lá atrás. Você acha que Deus vai te abandonar nesse vale que você está passando? Lembra do versículo que eu li lá no começo? O Senhor é o Deus dos montes, mas também o Deus dos vales. Aleluia! Glória a Deus, então não desanime. Olha, por exemplo, o caso de Ana. A história de Ana, irmãos, é uma história muito motivante. Ela está lá em 1 Samuel, capítulo 1. A Bíblia conta que ela viveu anos no vale da vergonha, da humilhação, tudo porque ela era estéril, ela não podia ter filhos, e naquela cultura isso era visto como uma maldição. E para piorar, a outra esposa do marido dela, chamada Penina, ela tinha filhos e vivia zombando de Ana. E com isso Ana ficava cada vez mais em depressão. Ano após ano ela chorava, ela ficava mais deprimida ainda e ela não tinha força nem para comer. Irmãos, o sofrimento dessa mulher era tão grande que o sacerdote Eli chegou a pensar que ela estava bêbada, porque ela simplesmente movia os seus lábios e não saía palavra nenhuma. Irmãos, na verdade, Ana decidiu buscar ao Senhor. Ela tomou uma decisão de não ficar chorando nos ombros do seu marido. Ela tomou uma decisão de simplesmente não querer agradar os outros. Ela não queria mais ter um filho só para mostrar para todo mundo que ela tinha valor. Não, de repente a Bíblia diz que ela foi até o templo e ela fez uma oração que foi um divisor de águas na vida dela. Ela orou: Senhor, se tu me deres um filho, eu não vou segurá-lo para mim. Eu vou devolver esse menino por todos os dias da vida dele. E sabe o que aconteceu, irmãos? Naquela mesma noite, ela se deitou com seu esposo e o milagre aconteceu. Ela ficou grávida. Quando aquele menino nasceu, ela fez exatamente como ela prometeu. Ela consagrou o menino Samuel. Ele se tornou um profeta, um dos homens mais importantes da história de Israel, e foi ele quem ungiu o rei Saul, o rei Davi. Olha, irmãos, Deus é tremendo. E sabe o que eu aprendo com a história dessa mulher? Que quanto maior for a dor, maior o propósito que nasceu dessa dor. Quanto mais você sofre, quanto mais você paga o preço, olha, irmãos, é aí que Deus ele vai extraindo o melhor de você. É nessa hora que o Senhor vai trabalhando no teu coração, Ele vai te moldando. E é por isso que você é tão diferente até mesmo dos cristãos das igrejas. Olha, tem muita gente na igreja que você não concorda, você não aceita viver do jeito que eles vivem. Por quê? Porque Deus já trabalhou no teu coração, amém? O Senhor tem tirado de você muito pecado, muita sujeira, muita coisa ruim, muitos ciclos que foram se repetindo ao longo das gerações estão sendo quebrados na sua vida e através de você, amém? Coisas que você recebeu dos seus pais, que hoje você não concorda, você não está repetindo mais, porque o Senhor está fazendo de você uma nova criatura que vai gerar novos frutos e muitas bênçãos virão para as suas gerações, aleluia! Então nós vamos orar nesse momento. Antes eu só quero ler mais um versículo, que esse versículo mexe muito comigo. Ele está lá no Salmo 84, o versículo 5, que diz assim, preste atenção: Felizes os que encontram força em ti e os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale de lágrimas, ele se transformará em lugar de fontes. As chuvas de outono o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a crescer em força. Aleluia! Repara nisso aqui, irmãos. O salmista não está dizendo, se vocês passarem pelo vale. Não, ele disse, quando passarem pelo vale de lágrimas. Ou seja, não é uma possibilidade, é uma certeza na vida de todo aquele que serve a Deus. Mas o vale nunca é o nosso fim, é só uma fase, irmãos, onde Deus está trocando tudo aquilo que não presta, até mesmo aquelas coisas que nós estávamos tão apegados. Deus está nos mostrando que mais importante é termos o nosso coração voltado para Ele. Irmãos, é nessa hora de vale, de dor, de lágrimas, que Deus vai extraindo de nós o melhor, amém? Por isso, se você ler a Bíblia, você não vai ver a Bíblia mandando você fugir do vale. Ela não manda você cavar um túnel para você sair daí mais rápido possível. Deus não manda você pegar atalhos. Ele quer que você passe pelo deserto, pelo vale. Então continue caminhando, só que não faça isso reclamando. Não reclame da sua situação. Deus está te dizendo hoje, meu filho e minha filha, ofereça um sacrifício de louvor. Pare de reclamar e comece a me adorar.
Pare de duvidar, de ficar com medo. Pare de olhar para as notícias e volte-se para a minha palavra. Aleluia! Nós vemos um exemplo muito claro disso, irmãos, na vida do apóstolo Paulo. Ele mesmo disse em Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12, que ele aprendeu a viver contente e feliz em toda e qualquer situação. Ou seja, Paulo sabia o que era ter muito, o que era ter abundância, e ele sabia também o que era passar fome. Ele esteve no monte e ele esteve no vale, ele esteve na fartura e também na prisão. E no final ele descobriu que a presença de Deus é o que realmente importa, vale mais do que qualquer estabilidade que esse mundo promete. Irmãos, a coisa mais estável da nossa vida é a gente estar no centro da vontade de Deus. Aleluia! Então escreva aqui nos comentários qual é o seu pedido de oração. Nós vamos orar nesse exato momento. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele disse que aprendeu a viver feliz e contente em toda situação. Ou seja, ele não nasceu sabendo, foi um processo. E obedecer a Deus nesse vale que você está é você dizer para Ele o seguinte: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, mas me ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade, me ensina a Te agradar, a Te obedecer. Eu quero estar feliz e contente mesmo nessa situação que eu estou passando. Aleluia! Glória a Deus. Então nós vamos orar nesse momento. Eu quero muito também que você escreva aí nos comentários: Deus falou comigo hoje. Isso vai encorajar outras pessoas a quererem ouvir a mensagem. E no final da oração, compartilhe no WhatsApp. Olha, tem muita gente que vai ser tocada por Deus e você será usado tremendamente nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então continue com seus olhos fechados e vamos orar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos Te agradecer, meu Pai, pela nossa vida, pelo ar que respiramos, pelos livramentos que nós já recebemos. São tantos livramentos, meu Pai. Nós não temos palavras para Te agradecer. Queremos Te agradecer também por esta palavra, Pai. A Tua palavra é viva, é eficaz e ela mexe no mais íntimo do nosso coração. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não nos abandona. Não importa a fase em que nós estamos. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque nós já pensamos em desistir várias vezes e o Senhor está sempre nos chamando para a Tua presença. Hoje nós entendemos, meu Pai, que Tu és um Deus dos montes, mas um Deus dos vales, um Deus que está conosco o tempo todo e que jamais vai se separar de nós. Aleluia. Pai, nos perdoe também, Senhor, porque muitas vezes nós duvidamos do Teu poder. Muitas vezes nós achamos que o Senhor só age nos momentos de alegria, quando nós estamos vivendo em santidade, quando tudo vai bem. Mas na verdade o Senhor está conosco em todas as fases. Por isso nós Te pedimos perdão, Pai, porque nós temos falta de fé, sim. Nós duvidamos, quantos de nós reclamamos e alguns até chegam a xingar, não conseguem suportar as dificuldades e não conseguem ter fé nesse momento difícil. Por isso eu Te peço aqui agora, meu Deus, por essa pessoa que está me ouvindo. Eu não sei qual é o vale que ela está atravessando. Pode ser o vale da enfermidade, assim como aconteceu com Ezequias, onde os médicos deram uma notícia ruim, onde a dor no corpo parece que não vai passar. Eu declaro a Tua cura sobre essa vida agora, Senhor. Assim como o Senhor mudou a sentença de morte de Ezequias, muda, meu Deus, todo diagnóstico maligno, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Eu repreendo essa enfermidade agora. Saia desse corpo. Você não pertence a esse corpo. Senhor, meu Deus, faz um milagre na vida desse filho e da Tua filha, Senhor. Que o Teu poder alcance os ossos, o sangue, cada célula desse corpo. Que a Tua mão poderosa, meu Pai, traga alívio e restauração completa para a glória do Teu santo nome. Aleluia. Meu Deus, eu oro também por aquele que está no vale da vergonha, da humilhação, como Ana. Alguém que tem sido alvo de zombaria, que foi diminuído, que tem chorado pelos cantos porque o sonho não aconteceu, essa porta não se abriu. Oh, meu Pai, transforma o choro dessa pessoa, meu Pai, em força espiritual. Que nesse vale essa mulher possa aprender a orar como nunca orou antes. Que esse rapaz possa acreditar mesmo quando nada está ao seu favor, mesmo quando as circunstâncias são totalmente contrárias. Oh, meu Deus, transforma a vergonha em dupla honra. Oh, meu Pai, cumpre as Tuas promessas, Senhor. Surpreende aqueles que duvidaram do Teu poder, meu Pai.
Eu levanto um clamor por aqueles que estão no vale da perda, do luto, aqueles que estão sentindo a terrível dor da saudade, a dor de perder alguém. Pai, nessas horas o inimigo trabalha muito forte, porque é nessas horas que muitos se revoltam contra Ti, é nessas horas que muitos saem da Tua presença. Não deixe isso acontecer, meu Pai, com Teu filho e com a Tua filha, não deixe eles blasfemarem. Assim como Jó, quando ele perdeu seus filhos, a Tua palavra diz que ele não pecou em nenhuma de Suas palavras. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis como Jó foi, meu Pai. No meio do vale, no meio da dificuldade, ele glorificou o Teu nome e ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Oh, meu Pai, traga o Teu consolo agora, que vai muito além do que a gente pode entender. Esse consolo, meu Pai, que só o Teu Espírito Santo pode nos dar. Fortaleça, Senhor, os Teus filhos, Pai. Cada dia tem sido mais difícil, mas eu creio, meu Pai, que eles vão continuar caminhando. Eu creio que eles não vão desistir no meio do caminho. Oh, meu Pai, dê a eles a perseverança de Paulo, para eles aprenderem a Te adorar em qualquer situação. Pai, que a Tua presença seja mais importante do que as bênçãos que nós queremos receber. Quebra, Senhor, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Arranca de nós, Senhor, essa mania de achar que a gente não precisa do Senhor quando tudo vai bem. Tira de nós, Senhor, essa barganha que a gente quer fazer muitas vezes, dizendo que nós seremos fiéis, obedientes, se o Senhor nos abençoar. Tira de nós, Senhor, esse egoísmo. Nós queremos Te servir, Pai, por quem Tu és e não por aquilo que o Senhor pode fazer pela nossa vida. Aleluia. Irmãos, a presença de Deus está aqui no nosso meio e eu não posso deixar de passar essa oportunidade. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, você que está nas trevas ainda, nas trevas do pecado, você que ainda não recebeu o Senhor como teu Salvador, eu quero muito que você se arrependa dos seus pecados agora. Abra mão daquilo que te prende, desse pecado que muitas vezes te castiga, te aprisiona e te entristece de forma profunda. Eu quero fazer uma oração agora, mas desta vez eu quero que você, com a sua boca, com as suas palavras, você vai declarar que Jesus é o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, lá em Romanos 10, a partir do versículo 9, que se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e crermos no nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, então nós somos salvos. Então você vai praticar essa palavra agora e o Espírito Santo vai vir morar dentro de você. Amém? Você crê nisso? Então repita essas palavras comigo assim, ó. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. E eu abro mão dos meus pecados, Senhor. Eu abro mão do meu passado, porque eu entendo que Tu és o único que pode me salvar. Eu creio que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. Eu creio que o Senhor pagou com Seu próprio sangue pelos meus pecados, para me dar a salvação. E eu creio também que o Senhor ressuscitou e está assentado à direita do Pai. Por isso eu te peço, Jesus, tem misericórdia de mim, libera da Tua graça sobre a minha vida e me dê o Espírito Santo. Eu preciso de Ti e eu quero estar contigo todos os dias da minha vida. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Senhor meu Deus, eu te peço agora, receba, Pai, esse coração, essa vida preciosa que se entregou ao Senhor Jesus agora. Pai, eu creio que o Senhor enviou agora o Teu Espírito Santo e que o Senhor acampa os Teus anjos ao redor dessa pessoa que recebeu a salvação. Que a partir de agora ela esteja blindada e escondida à sombra das Tuas asas. Senhor, completa a obra que o Senhor começou. Cumpre, Senhor, a Tua vontade, os Teus planos e que o Senhor possa libertar essa pessoa cada dia mais e que ela possa ser cada dia mais feliz, abençoada e viver em paz contigo para todo sempre. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade?
São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom?
Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.